Bom dia, professora. Nosso grupo é a Beatriz, a Jamile, o Ian, eu, Carlos, e o Pedro Augusto e a Yasmin. E esse seminário é sobre a prática 3, onde nós fizemos a extração de óleo vegetal e controle físico, físico-químico de amostras de óleo. Pode passar. Pode passar. Aqui está o nosso sumário, onde a gente vai passar pela introdução, materiais e métodos, resultado de discussão, conclusão e referência. Então, vamos lá. Primeiro, eu pensei em trazer um panorama geral de como são feitas as extrações de óleo. Ela pode ser feita com prensagem mecânica, que pode usar um parafuso ou uma prensa hidráulica. Só que esse método, ele é mais simples, porém ele deixa muito resíduo. Também tem extração com solventes, mas esse eu vou deixar com que os meninos falem mais para frente, porque foi o que a gente fez no nosso trabalho. E tem um processo combinado, onde você faz a prensagem mecânica e com o resíduo que sobra, você faz a extração com solvente depois. Esse é o melhor método, porque você consegue aproveitar o máximo possível do óleo extraído. Pode passar. Por que a gente tem que estudar a extração de óleos? Os óleos vegetais, eles são muito importantes para a nossa alimentação. A gente usa eles principalmente na cozinha, na preparação de emulsificantes, essas coisas que a gente pode usar ali na nossa alimentação. E quanto melhor o rendimento, quanto melhor e eficiente for a extração, menos desperdício vai ter e melhor para a empresa vai ser. Então, por isso que eu expliquei ali algumas formas de extração e na hora que o produtor ele vai fazer essa extração, quanto melhor ele conseguir extrair esse óleo, é melhor para a empresa, porque se ele extrair um óleo com várias impurezas, não vai ser bom para ela, porque vai ser um óleo de menor qualidade e ele não vai poder lucrar com aquilo. Então, por isso que é importante o controle de qualidade, para evitar que esse óleo fique rançoso e que ele possa ter um óleo com melhor qualidade. Pode passar. E, como eu disse, por que a gente tem que analisar o óleo e fazer esse controle de qualidade? Principalmente pela segurança alimentar e porque o óleo também, como a gente estudou nas últimas práticas, ele também acontece uma deteriorização dele. Então, se eles fazem esse controle antes, eles conseguem identificar esses possíveis erros com melhor atenção e fazer com que isso não chegue para o produtor, para o consumidor final. Pode passar. E alguns desafios da extração de óleo. Eles precisam sempre ter um equilíbrio entre o rendimento e a qualidade. Como eu já expliquei, às vezes o produtor ele pensa em produzir muito, mas se aquilo não tiver qualidade, aquilo não vai ser algo de lucro para ele. Então, é melhor que ele faça menos produto com maior qualidade do que mais produto com menor qualidade. E eles também pensam hoje na questão da sustentabilidade, que é uma pauta que muitas empresas usam hoje para vender e que eles possam aproveitar esses resíduos para vender para outras empresas ou fazer novos produtos. Pode passar. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre os materiais. Aqui no caso é os materiais para extração do óleo vegetal. A gente não fez essa parte, mas eu achei válido colocar. No caso a gente usou o óleo de amendoim, então a matéria-prima foi os grãos de amendoim, os equipamentos foram um moinho, um triturador, o extrator, estufa para secar, o dessecador para resfriamento, aí a vidraria e os acessórios, cartucho de papel, algodão, pérolas de vidro, balão de fundo redondo, condensador, Erlenmeyer, Becker, bastão de vidro, proveta, pipetas e o reagente, o hexano, que foi para fazer o solvente orgânico para extração propriamente dita. Aqui os materiais para as análises físico-químicas dos óleos.
Então, as amostras, o óleo de amendoim que a gente extraiu previamente, foi extraído previamente, o óleo novo e o óleo usado. No caso, a gente usou o óleo de soja novo e o óleo de soja usado. Os equipamentos foram balança analítica, bureta de 25 ml, para fazer, bureta para fazer as titulações, densímetro para medição da densidade e vidrarias, frasco de Arlen Myers, pipeta graduadas, pipeta Pasteur. E aí os métodos. Olá, então vamos falar aqui sobre os métodos. Tá tudo ok, pessoal? Vocês estão me ouvindo? Uhum. Tá. Vamos falar aqui da extração, que é muito importante a gente entender as etapas, né, de como isso funciona. Eu dividi em alguns passos. Primeiro aqui, a gente tem preparação de amostra, né? A gente precisa, foi colocado ali a matéria-prima oleaginosa, no caso do amendoim, mas também poderia ter sido usado soja, ou enfim. A amostra foi moída, né? Até uma granimetria ali de 1 milímetro aproximadamente, eu imagino, utilizando um moinho ou grau, né? Depois, gente, tá dando eco de alguém. Tem como desligar? Tá me desconcentrando, por favor. É da Yasmin. Muta aí, por favor, Yasmin. Oh, obrigada, perdão. Então, a segunda parte é a extração por solvente, né? Onde foi pesada a amostra, né? Ali, aproximadamente 25 gramas de amostra moída. E foi feita também a preparação do cartucho de papel, onde foi colocado a amostra nesse cartucho, né? Foi vedado com algodão no fundo ali, e fechado a parte superior com umas bolinhas, pérolas de vidro. Depois foi realizada a configuração do extrator, né? Onde foi adaptado o cartucho, o extrator, está conectado a um balão, contendo pérolas de vidro também, e adicionado volume suficiente de hexano no extrator para alcançar o refluxo, né? Aí, em seguida, nessa etapa a gente tem o aquecimento e refluxo, né? Onde é mantido o exemplo e refluxo, né? Ou seja, o aquecimento até 4 horas aproximadamente. Próximo ponto foi a evaporação do solvente, né? Onde após a extração ali é retirado o extrator, é feita a evaporação do hexano, com aquecimento leve, né? Então, coloca-se ali o balão na estufa a 105 graus por 2 horas, e esfria em dessecador, e assim a gente pesa esse cartucho. Bom, o armazenamento, aqui para finalizar a parte de extração por solvente, o armazenamento do óleo ele foi feito em frascos de vidro âmbar, sob refrigeração, entre 5 e 10 graus Celsius. Por último, a gente tem o cálculo do percentual de óleo, que é bem simples, né, para poder saber ali a porcentagem de óleo extraída, que é basicamente dividir a massa da amostra pela massa do resíduo e multiplicar por 100. Essas são as etapas do processo que envolve a adição de solventes ali na extração oleaginosa. Agora, sobre os controles físico-químicos das amostras de óleos, né, ali como a determinação de acidez, eu acho que pode passar. Isso, pode passar, eu me entreti aqui. Isso. Bom,
O objetivo de uma determinação de acidez, né, de qualquer controle físico-químico de amostras oleaginosas é avaliar o estado de conservação, né, garantir ali que o produto esteja dentro das conformidades com a lei. Então, a metodologia que foi utilizada inicialmente para a determinação da acidez foi a mistura da amostra com solução de éter álcool, né, a 2:1 ali. Foi realizada a titulação com solução de hidróxido de sódio até que atingisse uma coloração rosada que fosse persistente. Com isso, a gente foi realizado o cálculo utilizando uma forma para determinar o índice de acidez em termos de ácido oleico, o índice de acidez sendo calculado V vezes N vezes F vezes 28,2 dividido por P. Esse aí consiste nesse cálculo. Onde V vai se tratar do volume de hidróxido de sódio, N é a normalidade da função, F é o fator de correção, perdão, e P é a massa da amostra. Gente do céu. Depois, a gente tem a determinação do índice de peróxido, que está no próximo slide. Então, a determinação do índice de peróxido tem por objetivo medir a quantidade de substâncias oxidantes no óleo, né? Então, foi seguida ali a metodologia de realizar a análise utilizando solução de iodeto de potássio para quantificação de peróxidos em mil equivalente por 1.000 gramas de amostra, perdão. Então, o valor máximo permitido desse índice tem que ser menor do que 10 mil equivalentes por quilo. Bom, para finalizar aqui, a parte de métodos, a gente tem a determinação de densidade, que é um pouco mais simples, né, que tem por objetivo aferir a característica físico-química do óleo. A importância dela gira em torno de medir a quantidade adequada, né, da amostra em embalagens e equipamentos de comercialização. E, basicamente, aconteceu o que? Foi inserido um densímetro em um recipiente que abrigava esse óleo. E, a partir dali, foi possível analisar essa questão da densidade. E é isso, gente. Bom, gente, agora eu vou falar sobre os resultados de excursão. Bom, os dados que a gente conseguiu coletar para calcular o índice de acidez do óleo soja foi determinado o volume de hidróxido de sódio. Como fizemos em duplicado, realizamos a média desses valores e também do peso das amostras. No vidro foi estabelecido para a gente o valor da molaridade normal e do fator de correção para poder completar o cálculo. Mesma coisa para o óleo de soja usado e também para o óleo de amendoim. E aqui estão os dados que conseguimos determinar utilizando a fórmula. O óleo de soja novo, 0,7%, o usado 2%, e o de amendoim, 1%. O óleo de soja usado apresentou uma maior acidez em comparação aos outros. E agora, para o índice de peróxido, fizemos as mesmas análises em duplicata, realizamos a média. O valor de A muda, ele representa o valor do sulfato de sódio, que foi utilizado para poder determinar a titulação. Esse aqui é o valor da normalidade dele. E no vidro apresentou o fator de correção também. E fizemos a média de cada uma das amostras. Mesma coisa para o óleo de soja usado e também para o do amendoim. E aqui estão os resultados em MEC por quilo.
o óleo de soja novo determinou 22, o usado 17 e o de amendoim 54 mEq por quilo. E aqui é só uma comparação de como ficou cada uma das titulação para poder observar a diferença entre cada um dos tipos de óleo que a gente utilizou. E aqui é um dos motivos que pode ter ocorrido essa alteração dos óleos. Como o valor acima ideal o valor tem que ser abaixo de MEC, os óleos apresentaram que não está dentro do padrão. E tem vários fatores que possam ter interferido nessa análise. Fatores intrínsecos, que é a posição química, extrínseco, armazenamento, processamento, porque existe uma ordem correta para que todo o processo chegue a um resultado mais desejável. E também possíveis erros analíticos, metodologia inadequada, tanto para o método de peróxido quanto de acidez, todos esses fatores vão interferir nos resultados finais. E aqui, os dados da extração de óleo vegetal, pesamos o amendoim, os frascos, as esferas também foram pesados, e no final, o frasco e o óleo também foram pesados. Como foi feito em triplicata, foi realizada a média. Aqui só um exemplo de como foi realizado o cálculo para a amostra 1. Primeiro, para saber a massa final do óleo, retirou o peso do frasco com o peso do óleo final. E para determinar a porcentagem do óleo extraído, utilizou a fórmula, pegou o peso final do óleo, dividiu pela quantidade da amostra e multiplicou por 100 e determinou a porcentagem do óleo total. Todos esses cálculos foram feitos para cada uma das amostras, para no final ser retirado a média, que foi o rendimento médio dos óleos. Agora eu vou comparar um pouco a extração do óleo vegetal, os resultados que nós tivemos com a legislação da Anvisa. Na extração dos 3 óleos, a gente teve um rendimento na primeira amostra de 49,03% de óleo, na segunda de 50,69% de óleo e na última de 42,13% desses óleos. Então, por estar semelhante a esses resultados na extração do óleo, a gente pode inferir que ele foi feito da maneira correta. Aqui está algumas vantagens do método que a gente usou, né, de extração desse óleo vegetal. As principais vantagens são o maior rendimento desse óleo, a pureza do óleo, fica um óleo mais puro comparado aos outros tipos de extração feitas, e é um processo eficiente, que apresenta um resultado muito bom. E algumas desvantagens é o risco de toxicidade devido ao hexano, que é a solução que a gente usa para fazer a extração desse óleo, o risco de inflamabilidade desse hexano e o impacto ambiental que essas soluções usadas para a extração do óleo podem gerar. Na legislação de acidez, segundo a Anvisa, o máximo de acidez que pode apresentar os óleos refinados é de 0,3, e as nossas amostras, elas apresentaram um resultado de 0,7, 2,06, e o óleo de amendoim 1,02. Todas essas estão acima da norma da Anvisa, né? Então ele não tem uma boa qualidade. Em relação ao índice de peróxido, a Anvisa diz que a quantidade máxima de peróxido permitido nesses óleos refinados é de 10 mQ por quilo, e os óleos que nós utilizamos deram 22,19, 17,54 e 54,51, que é um valor muito discrepante, e também é perceptível que ele não está dentro do padrão utilizado pela Anvisa. E aqui nossa densidade do nosso óleo, né? A densidade relativa que a Anvisa coloca para a gente é entre 0,919 e 0,925, numa temperatura de 20 graus. A temperatura que a gente estava no dia, a temperatura ambiente, é de 26 graus, e a nossa densidade, nosso decímetro, deu 0,917 nos 2 testes, e quanto maior a temperatura, menor a densidade. Então,
plausível. E a validade do nosso óleo também era dia 31/5/2018, então ele estava fora da validade, o que pode influenciar nos resultados também. Bom, concluindo então os resultados, né, o trabalho, sobre a extração do óleo por solvente. Então, foi possível sim uma extração adequada do óleo de amendoim por solvente, e teve um rendimento considerável, um rendimento adequado para a técnica. Então, muito provavelmente foi feito com qualidade, foi possível chegar em um resultado adequado. Sobre o índice de acidez. Então, o índice de acidez dos nossos resultados foi maior do que o comparado com a literatura. Isso pode evidenciar que houveram algum erro de manuseio, então, no processo de titulação, ou então houve algum problema prévio com os óleos, prévio ao experimento, né? Então, talvez alguma questão com o armazenamento, é, ou por eles estarem vencidos já, então pelo tempo, pela forma inadequada de se armazenar os óleos. Sobre o índice de peróxido, também foram resultados mais discrepantes ainda. Isso pode indicar erros no processo também. Então, esse foi a técnica, né, de encontrar um índice de peróxido um pouco mais complexa que o de índice de acidez. Então, houveram vários fatores, vários momentos em que esse resultado pode ter sido afetado por conta de algum mau manuseio no tratamento dessas amostras. Ou também, né, assim como eu já tinha dito, são amostras antigas, né, ou já utilizadas, isso pode ter afetado também. Mas enquanto a densidade foi visto que foi encontrada uma densidade adequada para o óleo novo, apesar dele já ter passado o tempo de vencimento. Esse foi um resultado satisfatório da prática. Essas são as nossas referências. E muito obrigado, professora, pela atenção. E é isso.